Irmãos, eu sou assembleano, eu não consigo iniciar a fala sem falar a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os irmãos. E eu quero mais uma vez agradecer aqui o carinho de vocês. Primeiro o Henrique pelo convite, mas também toda a equipe pastoral, os irmãos que foram também me receber no aeroporto. Toda a recepção maravilhosa que vocês têm dado aqui. E conhecendo aqui Campo Grande pela primeira vez, uma cidade realmente muito bonita, e Deus abençoe esse trabalho lindo que vocês estão fazendo aqui. Em apenas 6 anos, realmente eu fiquei impressionado pelo desempenho já da igreja em pouco tempo. É uma criança ainda, mas que Deus abençoe essa igreja para que avance mais e mais para o reino de Deus aqui no Mato Grosso do Sul. Vamos à Bíblia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21. Eu vou ler numa versão chamada Nova Almeida Atualizada, NAA. Então, se você estiver acompanhando no celular ou no tablet, busque essa versão, Nova Almeida Atualizada, fica mais fácil para você me acompanhar. Gênesis, capítulo 21, uma leitura um pouquinho extensa. Vamos ler os 21 versículos, a partir do primeiro versículo. Peço que você acompanhe comigo com atenção. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se e foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está, ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água, e indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e tornou-se flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Gênesis, o início das Escrituras, o livro dos começos, é um livro com bastante retrato familiar. E o retrato familiar em Gênesis é um retrato normalmente complicado.
As famílias em Gênesis não são famílias bonitas, não são famílias com uma história leve, muito pelo contrário. A primeira família já começa com um homicídio, fruto de uma inveja, fruto de um incômodo com aquela bênção de Deus sobre a vida de Abel, no caso ali de Caim, que invejou seu irmão. Nós vemos na sequência de Gênesis muitas histórias complicadas de relação, por exemplo, como Abraão com Ló, o seu sobrinho, que também não foi uma relação boa. E a gente vê aqui a própria família de Abraão com diversos problemas. Mais à frente, a questão de Isaac e Jacó, a luta entre os irmãos, a questão de Isaac e Esaú especialmente, mas também de Jacó com seus irmãos que o vendem e por aí vai. E vendem, no caso, depois ali José, o seu filho, e por aí vai. O nosso caso aqui, nós temos diversas vezes na Bíblia um retrato muito realista da natureza humana. A Bíblia, ela não faz um retrato da natureza humana romantizado. Os personagens da Bíblia não são nunca romantizados. Nem Davi, um grande herói bíblico, foi romantizado. Muito pelo contrário. Também a história da família de Davi foi uma história extremamente destrutiva e complicada. E aqui nós temos mais uma dessas famílias. Como eu mencionei rapidamente, a relação de Abraão e a sua família não foi uma relação muito saudável. Abraão, ele recebeu de Deus, lá no capítulo 12, uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Só que a sua esposa era estéril, e ela já estava velha, e ela já estava idosa, e ela não conseguia ter filhos, e a promessa estava ali. Abraão seria o pai de uma grande nação. E naquela típica ansiedade humana, Sara arranjou uma solução para que a promessa de Deus se cumprisse. Sara não entendeu, como muitas vezes nem eu nem você entende, que o tempo de Deus é um tempo completamente diferente do nosso. E o tempo de Deus costuma ser um tempo muito mais lento do que nós gostaríamos. E era o caso aqui do cumprimento da promessa sobre a vida de Abraão. A vida de Abraão, ali, a ideia dele se tornar um pai de uma grande nação, não estava se cumprindo. E aí, no capítulo 16 de Gênesis, nós vemos a história de que Sara arranja uma solução. Ela pega a sua escrava, ela pega a sua empregada, Agar, que era uma egípcia, e ela dá a Abraão como uma concubina, dá a Abraão ali, aquela mulher, para que aquela mulher gerasse um filho, Abraão, e assim a promessa de Deus pudesse se cumprir. E quando isso acontece, e é terrível você imaginar que uma pessoa é tratada meramente como uma barriga de aluguel, quase como um objeto, foi como Agar foi tratada aqui. Ela era uma empregada que, olha, vai ser dada ao seu patrão para gerar um filho. E só que também para Agar foi uma grande oportunidade ao mesmo tempo. Ela agora era mãe de um filho do patriarca. E naquela cultura era uma posição de status. Ela estava saindo da posição de escrava, da posição de empregada, da condição de serva, para ser aquela que foi a única que gerou um filho para aquele grande patriarca que era Abraão. E quando isso acontece, ela se enche um pouco de orgulho disso. Ela fica um pouco petulante com isso. E ela começa meio que jogar na cara de Sara, que era agora ela a mãe, ela que gerou um filho, o filho mais velho, o filho mais importante para Abraão. E com isso, Sara ficou extremamente indignada e nervosa. E Sara começou a infernizar literalmente a vida de Agar. E isso foi tão intenso que Agar fugiu da casa de Abraão. E ali Agar, quando ela está no deserto, ela tem o primeiro encontro com o anjo de Deus, que vai aparecer aqui novamente no capítulo 21. E ali o anjo de Deus manda que ela volte para a casa de Sara. E que ela, de alguma forma, se submeta, assim, a Sara. E ela volta. E aquela criança, Ismael, vai crescendo ali no meio da família de Abraão. Ele vai se desenvolvendo, ele vai se tornando até então o seu único filho. Até que chega esse dia de Gênesis capítulo 21, que nós aqui lemos, que é o dia que o Senhor visita a Sara. E no dia que o Senhor visita a Sara,
olha como o texto bíblico começa. O texto bíblico aqui tem uma riqueza poética incrível. O texto começa dizendo que o Senhor visitou a Sara. É como se o texto falasse, até uma tradução possível, o Senhor se lembrou de Sara. O Senhor cuidou de Sara, como havia dito, e cumpriu o que havia prometido. É como se o texto batesse na tecla, olha, aquela ansiedade de Sara de gerar um filho, é uma ansiedade que não tinha lugar. Por quê? Porque o Senhor é o Senhor que cumpre a palavra. Ele havia prometido e chegou o dia que ele cumpriu. Veja que o texto destaca isso 2 vezes. O Senhor visitou, como tinha dito, e cumpriu, como havia prometido. Há uma ênfase aqui. Uma ênfase que Deus cumpre aquilo que Ele fala. E aí, diz o texto que Sara ficou grávida e deu luz um filho a Abraão na sua velhice. E olha o versículo 2, destaca, no tempo determinado. Não foi no tempo que Sara esperava, não foi no tempo que Abraão esperava, mas foi no tempo determinado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara deu à luz, e Abraão deu o nome de Isaque. Aqui está um ponto bem interessante, porque quando lá atrás, o anjo do Senhor fala a Abraão que ele seria pai, e que Sara geraria um filho, naquele momento Sara riu. Mas o seu riso foi um riso de incredulidade. Ela riu porque ela não acreditou que ela poderia ser mãe já na idade que ela estava. E aí, quando Isaque nasce, Abraão dá a Isaque o nome de Eli. Isaque no hebraico significa ele ri. E aí, Sara, ela trabalha com essa ideia do nome aqui de Isaque, e ela diz no versículo 6, que Deus me deu um motivo de riso. Literalmente ela está falando, e Deus me deu um Isaque, e Deus me deu aquele que ri, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Um sentimento que aparece muito nesse texto é essa alegria que produz riso. Chegou aquele momento especial que agora eu posso rir. Antes eu estava rindo de incredulidade, agora eu estou rindo porque o Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor cumpriu a sua palavra. E aí ela até acrescenta, quem diria a Abraão que Sara, que eu, ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E aí diz o texto que Isaque cresceu, foi desmamado, fizeram uma festa, um grande banquete. Agora tem um outro riso que aparece aqui. É o riso do versículo 9. No versículo 9 diz que Sara viu que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, o filho que Agar teve com Abraão, estava zombando de Isaque. No hebraico aqui, essa tradução traduz como zombar, mas dependendo da tradução, a sua talvez esteja como brincar, ou talvez esteja como se divertir. Aqui na língua hebraica, esse termo é um tanto ambíguo. Não dá para saber se ele é um termo positivo ou negativo. Por isso que há divergência nas traduções. Algumas põem num sentido positivo, como brincar, e outras põem num sentido negativo aqui, como zombar. Possivelmente, o que Sara viu em Isaque, e aí o texto não é muito claro, o texto não é muito detalhado aqui, e isso é de maneira proposital. Se você ler Gênesis, o Gênesis nunca traz histórias muito detalhadas. Nunca, de maneira geral. As histórias sempre são muito resumidas. O que Ismael estava realmente fazendo aqui? Ele estava zombando de Isaque, por ser um filho mais novo? Ou ele estava meramente brincando? A gente não sabe. Não sabe. Fato é que na cabeça de Sara, quando ela vê ali Ismael brincando ou zombando, mas lembrando, é uma criança, ou zombando ali de Isaque, ela vê em Ismael uma ameaça. Ela vê ali, esse é o menino mais velho,
Esse é o menino que tomará o lugar do meu filho. O meu filho é o filho da promessa, não é Ismael. É Isaac que é o filho da promessa. E ela vê ali essa ameaça. E diante de uma ameaça, porque o destino do seu filho era o seu próprio destino, e isso é um ponto importante de entender, o porquê da dureza de Sara, o porquê dessa crueldade dela. Porque uma ameaça ao seu filho era uma ameaça à sua própria existência. E ela determina a Abraão, ela começa a falar a Abraão que Abraão expulsasse Ismael e Agar de casa. Mais uma vez, a confusão entre Agar e Sara vem. E aí ela fala assim, mande embora essa escrava. Veja, ela não cita o nome. Ela não fala, mande embora Agar. Não, ela fala, mande embora essa escrava. E mande embora o filho dela também. Também não cita o nome de Ismael. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. O meu filho Isaque é o filho da promessa. Eu tenho certeza que você ao ouvir, talvez você já tenha lido essa história, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, mas fato é que nesse momento você está achando que Sara está muito errada. Nesse momento você está condenando Sara. Você está achando Sara uma mulher cruel, que expulsa, porque a ideia foi dela, né? Lá atrás, a ideia de dar a Agar como a barriga de aluguel a Abraão, foi dela. Foi a ansiedade dela. E aí agora, primeiro ela infernizou a vida de Agar lá atrás. Agora ela está expulsando Agar como filho pequeno de casa. Que crueldade! Mas sabe o problema? Porque quando eu leio esse texto, eu vejo essa Sara cruel. Mas aí, o meu problema é o versículo 12. É que Deus concorda com Sara. Puxa, Deus, não podia tornar a história um pouquinho mais fácil aqui? O Senhor condenar e falar alguma coisa? Fala mal de Sara, Deus. Mas não. Deus chega para Abraão e fala... É como se ele estivesse conversando assim para Abraão. Deixa, vai, cumpre o que ela está falando. Não fique incomodado, Abraão, por causa do menino e por causa da escrava. Deus usa a mesma linguagem que Sara. Deus sequer cita o nome também de Ismael e Deus sequer cita o nome de Agar. Ele parece que está reproduzindo a voz de Sara. E ele fala, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque, Deus está concordando com Sara, é por meio de Isaque que será chamada a sua descendência. Mas, tem mais. Mas também, Abraão, por meio do filho da escrava, farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Aqui que nasce um ponto. Olha, se eu volto no capítulo 16, eu saio com a impressão que Deus está com Agar. Que Deus está abraçando a causa de Agar. Se eu vou para o capítulo 21, parece que Deus agora está do lado de Sara. Parece que Deus está concordando com Sara. E aí, irmãos, eu só posso chegar numa conclusão. É que Deus está do lado das duas. Do lado das duas, naquilo que é o íntimo do seu sofrimento. E aqui eu aprendo uma lição profunda que eu quero tornar o centro desse sermão, que é o seguinte: aquela pessoa que você tem algum problema, aquela pessoa que te causa um incômodo, aquela pessoa que você acha que não é justa, aquela pessoa que está pleiteando alguma coisa com você, você acha que Deus está com você. Mas deixa eu dar uma notícia nessa manhã para você. Deus também está com aquela outra pessoa. Sara poderia estar pensando, Deus está comigo, Deus é o justo juiz da minha causa. Mas Deus também estava com Agar. Isso é incrível.
Por quê? Porque não existe pureza completa nas nossas motivações, não existe pureza completa naquilo que nós pleiteamos, aquilo que julgamos que é justo aos nossos olhos, aos olhos de Deus, não é a justiça completa. Deus está muito acima daquele conceito de justiça que eu e você tem, e que eu e o outro que está pleiteando comigo tem. Na cabeça dele, a justiça do lado dele, na minha cabeça, a justiça do meu lado. E Deus está falando, vocês, os dois, têm um pouco de razão e têm um pouco de bobagem. E é exatamente isso que Deus está mostrando aqui para Sara e para Agar. Eu estou pleiteando a causa de vocês duas. E aí Agar, ela é expulsa de casa de novo. E Abraão, ele, nesse papel que ele está desempenhando aqui no capítulo 21, é muito passivo. Ele simplesmente está cumprindo ordens. Primeiro a ordem de Sara, e agora a própria ordem de Deus. Pode, mandar Agar ir embora. E o versículo 11 fala que até Abraão ficou muito incomodado com isso. Afinal, é o filho dele. Ismael é o filho dele, é o filho mais velho dele. Mas aí, no versículo 14, diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Isso aqui é uma coisa incrível. Abraão era um homem rico. Ele tinha 318 pastores. Mas o que ele coloca aqui nas costas de Agar não é suficiente para atravessar um deserto. Esse papel de Abraão aqui é um papel muito estranho. É um papel de um homem que fica paralisado. É um papel de alguém que, entre dois pleitos, entre Agar e Sara, ele está hesitante. E aqui, Abraão somos nós, diante de dois pleitos. A gente nunca tem o quadro completo das coisas. Abraão também não tinha. A gente nunca tem o quadro completo do que é, de fato, o totalmente justo ou totalmente injusto. E Abraão também aqui não tinha. E Abraão faz o mínimo só. Ele só faz o mínimo. Ele entrega ali alguma comida, alguma bebida e despede o seu filho e Agar. E diz o texto que ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. E o versículo 15 fala que quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E afastou-se e foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco. Preste bastante atenção nesse termo aqui. Ela pega o menino, põe ele ali debaixo de uma pequena planta, e ela se distancia do filho a uma distância de um arco. Ela se distancia, que é o suficiente para vê-lo, mas ao mesmo tempo não ver o sofrimento intenso dele muito perto, e ali não ouvir talvez o seu choro. E olha que lindo, um dos episódios mais bonitos da provisão de Deus, é que o texto diz que naquele momento ela se afasta, ela diz, eu não quero ver o meu filho morrer. Ela senta ali na frente, a essa distância, e ela começa a chorar. E ela chora, ela levanta a voz, e aí vem o versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Não é curioso? O texto diz que quem chorou e quem levantou a voz foi Agar. Mas o texto diz que o anjo de Deus ouve a voz do menino, de Ismael. É bem curioso. O texto não relata o menino chorando, não relata o menino orando, não relata o menino clamando. Mas havia ali o anjo de Deus ouvindo a sua voz, porque no pleito de Agar, no seu sofrimento intenso, havia uma outra pessoa em jogo, que era o seu filho Ismael. O sofrimento daquele menino, um menino também rejeitado,
não estava ainda aqui no holofote, no jogo. Mas agora está. Deus é um Deus que vê todo tipo de sofrimento, ainda que seja um sofrimento oculto. Um sofrimento escondido. A gente vê isso muito em problema familiar. Às vezes os pais estão com um sofrimento muito intenso, diante de um pleito, diante de algo que eles julgam, justo ou injusto. E as crianças ali caladas estão absorvendo aquilo e estão absorvendo de maneira intensa também, mas no seu íntimo, no seu interior. E Deus, pelo meio do seu anjo do Senhor, está também ouvindo o clamor do menino. E ele ouviu aqui o clamor de Ismael. E aqui é uma brincadeira no hebraico, porque o nome Ismael é Deus ouve. Quando o texto diz aqui que Deus, porém, ouviu a voz do menino, há um jogo de palavras aqui. É como se ele falasse Ismael, Ismael, Deus ouve. Deus ouve a voz do menino. O menino sem nome, que Sara não dá nome para ele. Que o próprio Deus, quando fala com Abraão, não dá nome para ele. Mas o nome dele é o ressoar do final dessa história. Deus ouve a voz de Ismael, porque Deus ouve. E Deus ouve a qualquer tipo de clamor, de dor e de injustiça. Era o caso aqui de Ismael. E Ismael, diz o texto, que o anjo fala para Agar, Deus ouviu a voz do menino, não tenha medo, porque ele está aqui, ele está protegido, ponha ele de pé, segure ele pela mão, porque eu farei dele um grande povo, eu farei dele uma grande nação também, Agar. A promessa não está morta. Você achava que aqui já tinha chegado à última etapa da vida, você já tinha desistido de tudo, mas não, Agar, a promessa não está morta. Ele vai ser uma grande nação. E aí, veja, é interessante aqui a gente observar que Deus, ele tinha um plano de formar, a partir de Abraão, uma grande nação, e esse plano era por meio de Isaac. Mas Deus, diante de uma circunstância das escolhas humanas, inclui nessa promessa a Ismael. É muito interessante ver o tanto que Deus é misericordioso. Porque os seus planos e os seus projetos não são um tipo de determinação inflexível pela qual ele deu aquela ordem e qualquer coisa que foge um pouquinho daquela ordem desmorona todo o seu plano. Não. Sara, Abraão fugiram do plano de Deus original. Mas Deus, mesmo diante daquele erro, ele conserta aquele erro e ele inclui isso dentro do seu plano, do seu projeto. Então, talvez você seja essa pessoa. Talvez você tenha gerado um filho fruto de erros. Quantas pessoas geraram filhos fruto de erro? Fruto de uma relação totalmente conturbada, que não deveria ter acontecido, e que o fruto dessa relação é uma criança. Mas não veja essa criança como uma maldição, porque ela é bênção de Deus ainda assim. Não veja essa criança como um peso, porque essa criança é também parte do plano de Deus. Um plano que é muito maior, que inclui até mesmo os nossos erros. Isso é maravilhoso. Nós servimos um Deus que corrige rota. Como diz o ditado, que escreve certo em linha torta. Porque a nossa vida é constantemente uma linha torta. Constantemente estamos fazendo pequenas escolhas que são equivocadas, não sábias. Escolhas totalmente que não cumprem aquilo que realmente Deus desejava para nós. Mas Deus é capaz de consertar, porque Deus é um Deus redentor. Nós servimos a um Cristo que redime. E redimir é isso. Redimir é transformar aquilo que está mal, aquilo que começou mal, aquilo que começou sendo mal planejado. E o redimir é restaurar a uma nova realidade. E é justamente isso que Deus faz aqui com essa família de Abraão. E Deus ouve. Deus ouve o menino. E o texto ainda diz que
aqui no versículo 20, versículo 19, melhor dizendo. Então Deus lhe abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Isso é um ponto interessante. O poço estava ali do lado dela. Eles estavam morrendo de sede, mas o poço estava ali. Será que o poço foi colocado por Deus de maneira sobrenatural? Ou o poço estava ali, mas o sofrimento era tão grande que não era possível enxergá-lo? Porque a experiência humana de sofrimento, entenda uma coisa, por que Deus permite que nós soframos? Porque o sofrimento é uma experiência independente se você serve a Deus ou não serve. Todos nós vamos passar por alguma experiência de sofrimento. Mas por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus não interveio lá antes na saída? Por que precisou chegar nesse ponto? O sofrimento, ele é sempre transformador. Sempre. Só que pode ser transformador para o lado ruim ou para o lado bom. O sofrimento pode causar em você o endurecimento da sua alma. Você pode ficar uma pessoa endurecida, uma pessoa sem sensibilidade, uma pessoa que não recebe mais afeto. Você não consegue receber mais afeto da parte do Senhor. Essa é a pior forma de lidar com o sofrimento. É quando o sofrimento me torna uma pessoa cínica, uma pessoa sem esperança, uma pessoa que não consegue enxergar nada. Outra coisa é quando no sofrimento Deus abre os meus olhos e eu posso ainda enxergar um poço, eu posso enxergar esperança. E quando eu enxergo esperança, eu posso crescer. Eu posso sair daquele processo melhor. Eu posso sair daquele processo mais maduro. E é o que acontece aqui com Agar. E com Ismael. Ambos vão sair melhores desse processo. E aí diz o texto que, indo ao poço, ela encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E o versículo 20 diz: Deus estava com o menino. Olha que lindo. Na cabeça de Sara, lá atrás, Deus estava com Isaque. Isaque é o filho da promessa. E o versículo 20 diz: Deus estava com Ismael. Mas Deus também estava com Isaque. Deixa eu te dar uma outra notícia. Quem você não gosta, não quer dizer que Deus também não goste. Às vezes a gente acha que Deus não gosta de quem eu não gosto. Por coincidência, Deus tem a mesma opinião do que eu. Aquela pessoa me incomoda, então certamente ela incomoda Deus também. A gente tem isso a psicologia chama de viés cognitivo, né? A gente sempre tem uma tendência de ser muito mais misericordioso do nosso lado e muito rigoroso do outro lado. Muito, sempre. É uma tendência humana. A gente vê uma notícia de um crime e a gente fala: cadeia, morte, matem quem fez isso. Mas se é alguém, um filho, a gente não quer isso. A gente faz isso com a gente mesmo. O nosso pecado nunca é tão grave quanto o pecado do outro. O nosso pecado sempre tem alguma razão, teve alguma questão ali. Olha, eu pequei porque, olha, no fundo, eu pequei quase por um acidente. Mas o outro peca porque falta caráter. Nós somos muito rigorosos com os outros e pouco rigorosos consigo mesmo. E aqui nós costumamos ver: Deus está comigo. Mas aí vem essa notícia, ressoa no coração aqui das Escrituras: Deus estava com Ismael. O eleito de Deus era Isaque. Mas isso não... a eleição de Isaque não presumia que Deus amasse apenas a Isaque. Deus também amava a Ismael. E é lindo isso. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Olha a sutileza do texto. Olha a riqueza literária aqui do texto. Lá atrás, diz o texto, que o menino, que Agar põe o menino
a uma distância de um arco. Esse menino agora é um flecheiro, é aquele que lança arcos. Eu acho isso lindo, é como se fosse a cena de um filme. Aquele menino que é colocado à distância de um arco, porque na cabeça de Agar, agora chegou o fim, chegou a morte, agora eu estou à distância de um arco do meu filho, para não ver suficientemente o seu sofrimento, mas também para ver de longe o seu fim. Ela está à distância de um arco, e lá no futuro, essa distância de um arco, imagine agora a cena, é o menino atirando flecha. Que coisa linda. Ali não era o fim, não. Aquela distância ali era um símbolo do que seria o seu futuro, a sua futura jornada, a sua futura profissão. Ele agora vai ser um flecheiro. E diz o texto que ele foi morar no deserto de Parã e a sua mãe o casou com uma mulher egípcia. Veja, Sara controlou a vida de Agar. Abraão controlou a vida de Agar. Agar parecia uma pecinha num tabuleiro, para lá e para cá. As coisas caminhavam não pela sua vontade, mas pela vontade de outro. E o texto termina aqui, encerrando a história de Agar, mostrando que ela escolhe o destino do seu filho. Ela escolhe uma esposa para ele, da sua própria parentela, da sua própria terra do Egito. É lindo isso porque agora parece que Agar assume a jornada de alguém e ela agora está no controle das coisas. Até então ela não estava. Então a vida dela não se resumiu a ser uma peça num tabuleiro. Ela agora está, de alguma forma, determinando a caminhada da sua jornada e da jornada da sua família. Esse texto lindíssimo, irmãos, de Gênesis mostra algumas grandes verdades para a gente. Primeiro, a gente pode estar ansioso com a promessa de Deus, mas ela só vem no tempo determinado. Segundo, às vezes o sentimento humano, ele pode ser bom ou ruim. Eu posso rir de incredulidade, eu posso rir de zombaria, eu posso rir como um riso cínico, mas também aquele riso cínico um dia pode ser transformado pelo Senhor em um riso de alegria real, que é o que aconteceu aqui com Sara. O seu primeiro riso foi o riso cínico e incrédulo, o seu segundo riso foi um riso realmente intenso, um riso de alegria. Deus me deu motivo para rir, é o que ela fala. Nós também vemos aqui que aquele sentimento que em nós causa algo tão bom, como é o riso aqui de Sara. O riso da criança, o riso de Ismael, causa a ela um incômodo. O seu riso te causa bem, mas talvez o riso do outro te cause um mal. E isso pode tornar você uma pessoa bastante justa. Mas o fato é que o riso de Ismael levou àquela confusão, àquela expulsão. Mas Deus ouviu o menino. Deus cuidou do menino. É aquilo que eu falei, irmãos. O que eu estou pleiteando aqui, como justo, e o outro também está achando que é justo. Deus pode estar olhando lá de cima e vendo justiça de ambos os lados e vendo injustiça de ambos os lados. Deus é justo. A sua balança, ela não tem viés. Deus não é um juiz imparcial. Os homens sempre são juízes imparciais. A gente, no direito, a gente acredita, né, nesse mito da imparcialidade. Mas tem uma pesquisa bem bizarra, essas pesquisas que se fazem nos Estados Unidos, eles têm bastante tempo para várias pesquisas, bastante dinheiro. E fizeram certa pesquisa que juízes, quando julgam por volta das 11 da manhã, costumam ser mais rigorosos na sua sentença, porque estão com fome. Então, no dia que você cometeu um crime, faça uma apelação para ser julgado depois do almoço. Tá? Irmãos, você vê, a imparcialidade humana é impossível.
É impossível. É um ideal que a gente busca, especialmente em profissões como essa, como ser um juiz. Você vai buscar como um ideal, mas a imparcialidade humana é impossível. Mas servimos um Deus que é imparcial de verdade. Servimos um Deus que vê a causa do começo, do meio, do fim, e vê aqui há poeiras de injustiça, aqui há poeiras de justiça, aqui a causa é justa, e aqui Deus se põe ao lado. Mas é lindo esse papel de Deus. Ele está com Agar, ele está com Sara, ele está com Ismael, ele está com Isaac, e ele também está com Abraão. Deus está conosco no meio das nossas contradições. Cantamos nessa manhã que Deus é misericordioso, e é nesse ponto principal que Deus mostra a sua misericórdia, que mostra a sua graça. É que nós somos seres contradizentes o tempo todo, não somos coerentes, não somos justos, não somos imparciais, mas Deus é capaz de olhar para cada um de nós com um olhar ainda de misericórdia. Por isso que eu nunca posso me achegar diante de Deus me achando justo, porque não sou. Porque por melhor que eu faça, por melhor que eu seja, tudo que eu fizer de obra boa, como disse Jesus, será ainda trapo de imundícia diante da justiça e da imparcialidade de Deus. Portanto, saia dessa manhã, aquele seu vizinho, aquele seu irmão, aquele seu parente, aquele seu colega de trabalho, aquela pessoa que te incomoda tanto, deixa eu te dar uma notícia bem ruim, Deus está com ele. Mas deixa eu te dar uma notícia boa, Deus está com você também. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.